9h24, voltamos a falar aqui do nosso cenário interno, porque a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da ABIN paralela. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Aline Beckett, em Brasília. Aline, bom dia para você. Isso mesmo, Donato. A Polícia Federal concluiu o relatório final do inquérito que investiga a ABIN paralela, uma estrutura dentro da Agência Brasileira de Informação. Ali dentro da ABIN ocorria todo um sistema de monitoramento de autoridades, jornalistas, políticos, isso durante o governo de Jair Bolsonaro. A PF concluiu esse relatório, já entregou ao STF. Esse relatório possui mais de 800 páginas e a PF pede o indiciamento de Jair Bolsonaro, de Alexandre Ramagem, também da atual cúpula da agência, inclusive do diretor-geral Luiz Fernando Correia e também do chefe de gabinete Luiz Carlos Nóbrega. O caso agora ele segue sob sigilo no STF, no caso o documento, esse relatório. O próximo passo agora é o STF encaminhar esse documento para a Procuradoria-Geral da República e aí a PGR deve oferecer a denúncia contra os indiciados e o STF julga a denúncia e depois, caso leve adiante, terá o julgamento desses indiciados. Eu destaco a vocês que são mais de 30 indiciados nesse relatório que foi finalizado pela Polícia Federal. A Polícia Federal cumpriu toda essa investigação em 5 etapas, né? 5 etapas que envolvia a investigação também de Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que na época era o diretor da ABIN. E aí a suspeita é de que dentro da ABIN, esse grupo teria utilizado a ferramenta First Mile como um programa espião ali capaz de identificar a localização das pessoas por meio ali de seus celulares. Essa descoberta acabou provocando certas mudanças dentro da ABIN desde o início desse caso. Essa gestão da agência optou por restringir o acesso aos softwares tecnológicos, a computadores, e aí a Polícia Federal chegou a apurar isso mais a fundo. A ABIN tinha uma certa justificativa de que não ia liberar essas informações porque eram sigilosas, porque eram dados de pessoas, de celulares, mas só depois de uma apuração interna e mais ampla, a Polícia Federal conseguiu chegar até essa ferramenta First Mile e identificar que existia realmente uma estrutura paralela dentro da ABIN. Entretanto, no decorrer dessas investigações também, a APF chegou a identificar uma possível tentativa de obstrução desse inquérito que estava sendo investigado já na Polícia Federal. E aí eu destaco a vocês também que o delegado Alessandro Moretti, que é o ex-número 2 ali da ABIN, foi demitido em meio a essas suspeitas de tentativa de embaraçamento das investigações e toda a cúpula da ABIN agora foi chamada para depor nesse inquérito sob essa mesma suspeita ali de monitoramento ilegal de autoridades e de políticos. Ao todo, a PF chegou a deflagrar 5 fases, como eu disse agora há pouco, chamada Última Milha. Teve como alvo Alexandre Ramagem em 2 fases da operação, chamada de Vigilância Aproximada, e mirou também, é claro, o vereador Carlos Bolsonaro. Essa investigação toda da Polícia Federal durou mais ou menos 2 anos. Agora, esse relatório foi entregue na semana passada ao Supremo Tribunal Federal e aí, como eu disse, será encaminhado à PGR. A PGR oferece a denúncia e o STF encaminha todo o processo de julgamento penal. Eu confirmei essa informação hoje mais cedo com uma fonte da Polícia Federal, participante dessa operação, que chegou a fazer essa confirmação para mim sobre esse relatório já ter sido entregue e está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado. Aline Beckett em Brasília. Eu já convoco aqui os nossos comentaristas, Deise Giocari e José Maria Trindade, para que a gente possa analisar especificamente esse ponto. Deise, a gente tem aí um indiciamento, né? Não é tornar réu ainda, é um outro processo. Esse é preciso aceitação para que essas pessoas se tornem réus. Mas, de qualquer modo, há abalos aí para a política de Jair Bolsonaro, ou Deise, principalmente quando a gente sabe que ele está inelegível, mas tem tentado reverter essa situação?
Sim, Nonato, os abalos eles existem, ainda mais porque o ex-presidente Jair Bolsonaro continua articulando no bastidor e ele precisa de capital político para fazer essas articulações. Então, para além das implicações judiciais, a gente tem a política, que agora esse indiciamento ele reforça o argumento de que o ex-presidente utilizou a ABIN, e tem também a implicação institucional, né, que a imagem da ABIN acaba sendo gravemente abalada com essa história toda, né? A implicação judicial a gente tem que esperar agora no STF, mas com certeza tem um abalo no capital político do ex-presidente, principalmente para a articulação em 2026. Vamos chamar o Zé Maria Trindade também para a gente repercutir essa nova informação, né? Esse novo capítulo. Zé, que tipo de consequências a mais você vê para o ex-presidente Jair Bolsonaro com essa nova informação? É mais um inquérito e o alvo sempre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente vê claramente nas últimas pesquisas de que, mesmo indiciado, réu no Supremo Tribunal Federal, ele não tem perdido popularidade. E se não fosse a inelegibilidade, são 2 inelegibilidades pelo Tribunal Superior Eleitoral, seria um candidato forte, continua um grande eleitor. Este inquérito é muito grave, é considerado uma denúncia grave. O Ministério Público vai decidir se denuncia ou não e quem vai denunciar. Mas a área de inteligência, ela é sensível. Ela pode pegar um presidente da República, um governante, um político, como refém, através de informações pessoais e áreas sensíveis e pessoais. Daí está esse cuidado todo que a Constituição dá a essa área de inteligência. Existe uma comissão de controle de área de inteligência que se reuniu 2 vezes no ano passado, para se ter uma ideia, né? É uma área sensível. Acusar de que havia uma ABIN paralela é exagerar muito. Não acontecia, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que aquela história de gabinete do ódio era um funcionário com o celular na mão e o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Então, o alvo é o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família do ex-presidente.